Boa tarde. Obrigada, professor Rogério, de ter aceito o convite de participar da banca do José Roberto, professora Ludmila e professor Daniel também, que já estavam aqui na qualificação. Obrigado por aceitarem também participar da banca final, né, do José Roberto. E a gente vai começar então agora a defesa, né, do aluno José Roberto de Abreu Dias com a dissertação intitulada Aspectos, Fatores, Táticas e Fundamentos da Negociação que levam ao fracasso da mediação. José Roberto, o procedimento é que você tem meia hora, né, para fazer a sua exposição e após cada professor vai fazer as suas considerações no tempo que achar, né, que é necessário e você anota, né, todas as considerações, perguntas, para que na sequência você dê as respostas e faça também as suas considerações finais. Tudo bem? Então, José Ok, Roberto pode começar, né? Só atenta ao tempo, por favor, meia horinha, tá bom? Para você fazer suas considerações. Pode começar. bom, combinado. Boa tarde, então, muito obrigado aos professores por terem aceitado aqui assistir e avaliar, então, o trabalho que foi desenvolvido. Nós vamos tratar, então, dessa questão de fatores da negociação que levam ao fracasso da mediação. Então, a professora já disse aqui o título, né, da dissertação e passamos imediatamente, então, ao problema de pesquisa. Quais as falhas na negociação que levam ao fracasso na mediação? Eu fiz uma apresentação nos moldes do que aprendi na Ambra. Então, eu já fui direto aqui, que eu percebi na banca de qualificação, uma premissa básica. O que vocês querem é saber se eu criei um problema de pesquisa e resolvi o problema de pesquisa. Então, está aqui, ó, quais as falhas na negociação que levam ao fracasso na mediação. Bom, só para ilustrar aqui tópicos da dissertação, os senhores já leram, então nós fizemos uma introdução, e aí como é que foi desenvolvido o trabalho? Para tratar de mediação, nós temos que ter então um conflito, e aí então nós fizemos então todo um apanhado da doutrina sobre o conflito. Depois nós passamos à comunicação, que é o meio pelo qual a mediação vai se servir para poder atingir o seu objetivo, e um fim da mediação. Porque o que mais acontece é mediação, onde na mediação familiar por hipótese, você faz uma, duas sessões de mediação e os mediandos te ligam falando, olha, a gente não precisa mais do seu serviço porque nós vamos tratar do assunto sem intermediário, sem o mediador. Ou seja, a mediação foi bem sucedida, mesmo não havendo o acordo. Então, ela chegou a bom termo. Então, a comunicação é o meio e o fim da mediação. Por incrível que pareça, é um problema assim para os mais leigos que as pessoas acham que quando não tem um acordo, não houve o sucesso no procedimento. Não é verdade, isso aí está bem claro lá na conclusão do nosso trabalho. Fizemos questão de demonstrar isso. Bom, depois tivemos que, por uma questão de organização, colocar aqui a mediação, os fundamentos, o que é o processo da mediação. Mas mais para a organização do trabalho, não quisemos ficar nos atendo a isso. É uma coisa que eu entrei até de forma, eu diria, não superficial, mas com menos aprofundamento, porque é uma coisa que todo mundo domina e eu tinha muito mais o que falar para poder comprovar aí a resposta ao problema de pesquisa, né? Depois nós fomos, então, aí então veio o grande pulo do gato desse trabalho. Porque, na verdade, eu não sabia o que fazer. E aí, como eu, durante esse mestrado, eu acabei me tornando mediador extrajudicial, montei uma Câmara e me tornei mediador judicial, eu fiz todo o procedimento e hoje eu estou lá no CNJ como mediador. Então, o que acontece é que eu me inteirei, porque eu não sabia o que era mediação. E agora, então, eu sou mediador. E aí eu falei, bom, então como é que eu vou fazer? Porque já sou negociador há mais de 35 anos, eu sou negociador profissional há muitos anos. E aí o que acontece? Nas fases da mediação, eu encontrei, então, o encontro desses dois institutos, da negociação e da mediação. E aí, então, a coisa funcionou e a gente pôde, então, desenvolver todo esse trabalho através das fases da mediação, mostrando quais fundamentos, táticas e estratégias fatores da negociação se encaixam em cada fase. Aí a coisa aconteceu. E, por fim, tivemos, então, a conclusão. Bom,
primeira coisa que nós tratamos, que deve ser entendida aqui para resolver o problema da pesquisa, que é quais fatores da negociação levam ao fracasso da mediação. Então, os primeiros fatores primordiais, fatores comunicacionais inibidores do diálogo. Primeira coisa, incapacidade de controlar emoções. Você pega, começa uma sessão de mediação e as pessoas estão absolutamente emocionadas, estão absolutamente transtornadas com toda aquela situação. Nas duas situações em que eu atuo, na mediação empresarial e na mediação familiar. Então, quando você tem pessoas muito alteradas, é complicado. E esse fator comunicacional, ele atrapalha, porque as pessoas não conseguem sequer tratar do assunto. Se você não conseguir, se o mediador não conseguir dominar e controlar essa situação, vai haver o fracasso da mediação. Acontece com muita constantemente, é um dos maiores fatores, pessoas que não conseguem sequer se comunicar. Segundo, defesa de posições. Também um fator comunicacional. A pessoa já entra ali e ela não quer saber de conversa, ela quer defender aquela posição dela e ela nem consegue enxergar os seus interesses. Muito comum na doutrina é a questão das posições dos interesses, mas isso é uma questão comunicacional. Como é, tudo bem, mas você vai ter, você se separou, nós vamos ter que tratar aí como é que vai continuar aí a vida, os seus filhos, como é que vai ser essa situação patrimonial, como é que vão ser a questão das indenizações, a questão do que vai ser pago de um para o outro. Então, você tem fatores que vão ter que ser tratados. Você não pode ficar defendendo posições, a sua raiva vai atrapalhar isso. Vamos ver o que é melhor para você, para sua ex-esposa, ou para você, para o seu ex-esposo, para os seus filhos. Então, a defesa de posições também embarrera o processo, tem que ser superada essa situação, caso contrário, a mediação irá fracassar. Depois, medo da perda. Aqui, nós temos uma situação muito peculiar do nosso povo. Quando eu estava fazendo lá a matéria do professor Daniel, então, quando estavam tratando da arbitragem, eu lembro que numa situação, naquela época eu nem sabia direito, tinha uma noção do que era mediação, mas não era mediador. Não. E ele me falou, eu guardei isso muito interessante, tem uns 2 anos isso. Ele falou, pô, eu fui chamado para ser mediador do pessoal da Coreia, eu me lembro, dos coreanos. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei muito impressionado. Cara, como é que pode isso, né? O cara lá da Coreia vai contratar um mediador brasileiro para fazer a mediação em inglês. Olha que troço mais diferente. Aqui no Brasil, acho que não teve nenhum caso desse. Por quê? Porque nós brasileiros temos muito forte um fenômeno, um costume, um fenômeno, uma situação mundial que é o medo da perda. O humano, nós humanos, nós temos mais medo de perder do que gostamos de ganhar. Então as pessoas falam assim, Roberto, mas o que isso tem a ver com fatores comunicacionais? De novo, conforme as posições e a questão de controlar as emoções, as pessoas não querem nem sentar para mediar de medo de perder. A aversão à perda é tão grande que a pessoa não quer sequer discutir o assunto, não quer sequer nem sequer se defrontar com aquilo. Ao contrário dos coreanos que contrataram um mediador brasileiro. Aqui no Brasil, as pessoas preferem serem julgadas. É um problema isso, é da nossa personalidade. O brasileiro ele não gosta de olhar para o outro e falar, ó, vamos ver aqui, negociar esse terreno, essa empresa, vamos ver o que é melhor. Você vai perder um pouco, mas você vai ganhar ali. Nós vamos criar essa opção. Não, as pessoas se fecham e não se abrem sequer para comunicar. Por quê? Você está com medo de perder, cara. Você está apavorado de medo de perder. Então a pessoa não se abre sequer para discutir o assunto. E claro que isso aqui é um problema comunicacional, você nem se senta à mesa de negociação. Você prefere se sujeitar a uma sentença que lhe seja desfavorável. Mas pelo menos você vai poder falar mal do juiz, né? E aí fala que o juiz é isso, que é aquilo. Mas o fato é que você podia ter resolvido. Mas não, o medo da perda lhe vetou, lhe embarreirou a capacidade de poder sentar para fazer. E, por fim, outro último fator comunicacional inibidor do diálogo é o tom de voz. Isso é muito sério. Em negociações familiares, a gente vê que tem pessoas que falam, o tom de voz do ex-marido com a ex-mulher já atrapalha todo o processo. O sujeito fala de uma forma, com uma agressividade, com a voz num sentido tal que a outra pessoa se irrita e inviabiliza completamente a continuidade do procedimento de mediação.
Então, o mediador, nesse caso, ele tem que chamar para o caucus, chamar para a reunião privada e ter uma conversa com a pessoa. Falar, olha, o modo como você está tratando, o seu argumento até é bom, você até tem até sentido. Mas a forma como você está falando, você está com muita raiva, é muito agressivo. Se você não mudar isso, a outra parte nem vai ouvir o que você está falando, nem vai escutar o que você está falando, ela vai se fechar. Então, seja menos agressivo, baixe o tom de voz. É muito importante, todos esses 4 fatores, eles são resolvidos através da ferramenta de mediação chamada caucus, né? Que é a reunião privada. Então, o mediador, ele tem que ter essa capacidade de perceber esses 4 fatores comunicacionais que minam o procedimento de mediação e chamar para o caucus. Ele tem que ter essa, senão ele vai fracassar, a mediação vai terminar, o procedimento vai se encerrar. Qualquer um desses 4, capacidade de controlar emoções, defesa de posições, medo da perda e tom de voz exacerbado, meu amigo, você não vai conseguir mediar essa situação. Muito bem. Partimos, então, para fatores negociais, claro, que levam, que se não observado, levam ao fracasso da mediação. A gente chamou de fatores negociais estruturais essenciais, que são a empatia, vocês conhecem bem, eu estou tratando com doutores, se o mediador não conseguir se colocar na outra parte, e principalmente, agora vem a dificuldade de um bom mediador, se ele não conseguir fazer com que as partes se coloquem no papel uma da outra, o que é muito difícil, mas se ele não lograr conseguir isso, já começa a dificultar. Tem que haver a empatia, a pessoa tem que enxergar o lado do outro. Muito bem, são fatores negociais estruturais essenciais. Depois, a boa escuta. As pessoas entram em contendas, as pessoas entram em processos de mediação, elas entram conflitadas. Então, as pessoas não querem escutar muito as outras. E isso é um problema. Então, na primeira fase da mediação, na verdade, na segunda fase, você tem lá a declaração de abertura e logo depois o mediador abre para as partes falarem. Normalmente, a parte que entrou com a ação, tá certo? Se tiver já judicializado, senão ele abre para a parte que procurou para abrir, para poder falar. O outro lado tem que escutar. Gente, após todo esse trabalho, eu aprendi a diferença que tem entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente ouve passarinho, buzina. Escutar é outra coisa. Você realmente presta atenção, você se abre para o outro lado. O mediador tem que ter isso, e ele tem que perceber o tempo todo se as partes estão escutando, ou se estão simplesmente paradas olhando, esperando a outra parte acabar de falar, para poder expor o seu argumento. Isso aí, muito bem na doutrina colocado pelo o ex-policial lá do FBI, o Chris Voss, ele fala que chama estado de esquizofrenia, quando tem 2 partes falando, não tem nenhum escutando a outra. As pessoas estão falando só esperando a outra acabar de falar para falar o seu argumento, para colocar o seu argumento. Então não tem ninguém escutando ninguém. Muito bem, esse é um fator negocial estrutural essencial. Terceira coisa que eu coloco muito lá no meu treinamento: sorriso. Eu ensino as pessoas a sorrir. Mas é, Roberto, todo mundo sabe sorrir. Não, sorrir profissionalmente. Sorrir com a boca e sorrir com os olhos. E aí, quando você aprende a sorrir, eu digo que o sorriso é a chave de todas as portas. Ele abre a coisa. As pessoas sorriem, aí você se abre e a mediação acontece, a coisa fica aberta. E, por fim, a questão do bom humor e a criação do bom ambiente. Na dissertação, nós trazemos lá o Gary Wendt, lá o Jack Welch, ex-presidente da GE. Ele enaltece muito um executivo que ele teve na GE financeira, que era o Gary Wendt, negociador. E ele disse que o Gary sempre tinha um sorriso no rosto, uma piada pronta, ou seja, criava o ambiente. O mediador tem que fazer isso, ele tem que ser um expert nessa arte tão difícil de, embora esteja tratando uma situação conflitada, ele amaciar na medida do possível, ele amainar aquela situação. Muito bem. E, por fim, mas não menos importante, aliás, eu diria que tão importante quanto, nós temos outros fatores determinantes. Quais são? 7 fatores. O primeiro, o enquadramento. O que é o enquadramento? O argumento. Mas e aí? As pessoas vão argumentar. Depois da declaração de abertura, na mediação, será aberto para as partes falarem. E elas vão falar o quê? Vão argumentar. Cada uma vai, entre aspas, puxar a sardinha para o seu lado. Como elas vão enquadrar,
o que o mediador tem que fazer? Para ele poder, o antídoto, o remédio, a ferramenta para usar diante daquele enquadramento, que às vezes é muito agressivo ou é muito contundente por um lado, às vezes até mentiroso, o remédio é, após a fala do mediando, o negociador, o mediador, ele vai ter que, através da paráfrase e através do resumo, ele vai ter que amaciar aquela fala, vai ter que retirar as arestas, de forma que a mediação possa continuar, porque esse cara acabou de falar, o outro lado está muito nervoso, está com muita raiva, ele não concorda com nada daquilo. E aí o mediador, através da paráfrase ou do resumo, ele vai amaciar. Mas aí nós temos um problema, já que estou aqui gostaria de dizer para as senhoritas e para os senhores que estou muito feliz de estar aqui, porque nem eu sabia que sabia tanto. A Ambra me colocou num trilho aqui para mostrar, e aí o que a gente vê, e aí partindo, dando sequência aqui, o que acontece é o que Lisa Parkinson diz no livro, está aí na dissertação, ela diz que na paráfrase ou no resumo, o mediador vai amaciar a situação, vai retirar estas, vai desimpactar o discurso. Mas tem um problema. Tem que se tomar cuidado, olha só aí um aspecto que pode levar ao fracasso da mediação. O mediador tem que tomar cuidado para nessa esfriada, entre aspas, que ele dá no discurso que acabou de ser feito pelo mediano, ele tem que tomar cuidado para ele não tirar a propriedade do discurso. Ele tem que tomar cuidado para ele não esvaziar o discurso completamente, quando ele está parafraseando, quando ele está resumindo, porque senão o mediano que acabou de falar ele simplesmente não aceita mais aquele mediador. Ele retira imediatamente, ele fala, não, esse cara não serve para tratar, ele tirou totalmente, ele esvaziou, ele tirou, ele está do outro lado. Então, Lisa Parks fala que o mediador tem que amainar o discurso agressivo, amainar o enquadramento que foi feito de forma muito forte, de forma muito veemente, mas sem retirar o busilis, o objetivo que o mediando tinha daquele discurso. Caso contrário, ele mata o mediando, ele mata o argumento do mediando. Muito bom. Então, o mediador tem que ter essa capacidade negocial de amainar sem desligar o discurso, sem acabar com aquele argumento. Muito bem. O segundo fator muito que costuma levar muito ao fracasso da mediação, e em negociações em geral, mas como nós estamos tratando aqui da mediação, é a questão da ancoragem. Como é que isso acontece? Numa mediação empresarial, muito comum, está se discutindo a compra e venda de um terreno. Um lado chega e fala, eu, nesse terreno, a minha briga por isso, porque eu quero 30 milhões nesse terreno. Entrou numa briga judicial porque eu quero 30 milhões no terreno, por hipótese. O terreno vale 15. No que ele ancora em 30 milhões, o outro lado já fica com raiva. O terreno vale 15, meu amigo. Você tá querendo 30. Não tem sentido, você está pedindo o dobro, você ancorou lá no alto. Bem, nesse caso, Leif Thompson, renomada professora lá de negociação de Harvard, diz o seguinte: o problema da ancoragem muito alta ou muito baixa é que leva a duas reações. A primeira reação é o abandono da mesa de negociações. Simplesmente o mediano fala, não, não dá nem para conversar. Eu fiz o ano passado 107 audiências de mediação. Das 107, eu não sei se 50, se 40, mas um índice muito alto terminou por isso. No que o cara deu a proposta, o outro lado já se interessou, falou, não dá nem para conversar. Ancorou muito alta a pretensão. Então, um efeito que Leif Thompson trata, lá de Harvard, é do abandono da mesa de negociação, ou seja, o fracasso absoluto da mediação já de cara. E aí, o que ela fala? O outro fator que pode acontecer é a raiva. Na hora que o sujeito pede por um terreno que vale 15 milhões, 30 milhões, imediatamente o outro lado fica com raiva e fala, eu dou 3 milhões. Aí pronto, acabou a mediação e eles já ficam com muita raiva um do outro, um está pedindo o dobro e o outro está oferecendo um valor vil. E aí o que acontece? Eles ficam com muita raiva do outro e acabou a mediação. Então, qual é o remédio para isso? O remédio para isso é o mediador perceber a situação e, na sua hora de falar, só tem um jeito. E nisso eu sou bastante experimentado aí, não pela mediação, mas pela negociação. Amigo, você tem que sair pela tangente. Você tem que aplicar a ferramenta chamada criação de opções. E agora eu preparei uma piadinha, isso é de propósito, não tive essa ideia agora não, doutora Ludmila.
Gente, isso aí é aquela história do cara que pediu R$ 190 mil, R$ 180 mil pelo cachorro. Aí o sujeito chega em conta depois, pô, mas você pediu R$ 180 mil aí, deu negócio? Ele falou, não, não consegui vender, mas troquei por dois gatos de 90 mil. Ah, bom, então aí você criou uma opção. É lógico que ninguém vai pagar R$ 180 mil por um cachorro, mas trocou. Então isso demonstra muito, quando a ancoragem é muito pesada, o mediador deve perceber aquilo ali e falar, vai acabar isso aqui, não vai dar. A única chance que eu tenho é criar alternativas, que na verdade não são alternativas, são opções. Alternativas é coisa de mercado, é outra coisa. Ninguém cria alternativa, ela existe. Ela é uma coisa ela é coisa que vem de fora para dentro. Opção não, vem de dentro para fora. Então o mediador tem que perceber, eventualmente ele vai ter que chamar uma reunião privada para chegar para o sujeito e falar: pô, amigo, esse terreno vale 15 milhões, você está pedindo 30, não vai dar. Como é que nós vamos fazer essa situação? E a outra situação é o mediador, ele tem que criar essa opção. Então, ele tem que chamar, às vezes, para o cálculo, chamar para mediação, para reunião privada, e aí criar a opção. Caso contrário, essa ancoragem absurda, ou para cima ou para baixo, vai levar ao fracasso da mediação. Bom, partindo então para a terceira situação, nós temos a reciprocidade, o terceiro fator determinante. Como é que é a questão da reciprocidade? Interessantíssimo, muito corriqueiro. Funciona mais ou menos assim, para um exemplo aqui para vocês, a reciprocidade. Cuidado para não ser envolvido. Essa é a história. Então, como é que é esse negócio? O cidadão tem que olhar aquela situação e falar: poxa, então está dando uma briga lá do casal. Ele chama uma reunião privada. Lá na reunião privada, a mulher conta para o cara, para o mediador. Fala: ó, o problema é o seguinte, o Zé Roberto. O cidadão ali, ele me bateu. Aí é aquele clima, pô, o cara te bateu, aí já envolve uma outra situação do mediador. Pô, eu não gosto de homem que bate mulher, aí já me dá uma raiva. Aí bateu, aí já cria o quê? Uma reciprocidade. Eu falo, pô, coitadinho, então eu tenho que ver isso aqui que eu vou ter que acertar. Vocês percebem que naquele momento gera uma reciprocidade do tipo, já que estou lhe contando isso, você vai ter que me ajudar naquilo? E da mesma forma, aí o mediador, por obrigação, ele vai lá para a reunião particular com o marido. E o marido conta para o mediador, o Abreu. Chega para ele: Abreu, deixa eu te contar a real. Essa mulher já me traiu, eu perdoei ela uma vez. Aí eu também não gosto de mulher que trai, já fico também com raiva. Pô, mas essa mulher traiu ele, isso é muito horroroso. Não, o mediador deve se manter impávido. O mediador não tem vontade, não tem religião, não tem preconceito, não tem nada disso. E o mediador tem que perceber, então, que ele tem que se desligar da questão da reciprocidade. Nem eu vou aliviar e ficar mais para o seu lado por conta de você ter agredido a sua esposa, e nem eu vou ficar do seu lado ou simpático por você ter traído seu marido. Não existe isso. Fácil falar, difícil fazer. Na hora lá, o mediador tem que tomar cuidado, ainda mais em mediações extensas, com as questões, os laços que vão sendo criados. Isso acontece toda hora. E quando o mediador percebe, está um monte de gente devendo uns para os outros. Ele está devendo uma coisinha ali para aquele mediando, está devendo aquela coisinha. Os dois mediandos fizeram acordos e laços entre eles, que essas reciprocidades, se não observadas, geram um problema, porque na hora que você disser o não, a pessoa vai ficar com raiva. Fala, pô, você me deve, eu te contei aquilo, você não pode fazer isso comigo. Não, amigo, deixa eu te falar, não devo nada para ninguém, nem sou credor de ninguém. Mas eu acho que eu consegui mostrar para os doutores, para os professores, como essa questão é muito vívida, ela acontece, e o mediador tem que tomar cuidado para não ser envolvido naquilo ali e começar a ter um monte de devedores e credores no meio da sessão. Muito sério, muito complicado, exige uma sensibilidade muito grande, eu diria até um pouco mais de experiência. Mas o mediador tem que estar muito ligado nisso aí, para ele não entrar no meio da mediação, no meio do procedimento, quando olha, ele está numa situação ali que ela evoluiu de um jeito que ele fala: pô, agora eu não posso falar mais isso, eu não posso ficar daquele lado. Olha aí, amigo, você se envolveu em problemas e vai levar ao fracasso do procedimento de mediação. Muito bem. Temos depois, então, a questão do justo. E vocês viram que é impressionante como a justiça tem três tipos de justiça. Nós temos justiça pela igualdade, pela equidade e pela necessidade. E aí o que, que acontece? Em mediações familiares, nós trouxemos lá na dissertação, muito comum a questão da necessidade, do justo pela necessidade. Nesse passo, é importante ficar claro que quem consegue uma melhor negociação, normalmente, é quem consegue uma negociação mais justa. Por quê?
porque nós humanos não toleramos injustiça. Então, quando o sujeito fala que está fazendo um negócio que é injusto, acabou o negócio, fracassou. Então, o que que acontece? A mulher, com raiva do marido na hora da negociação, coloca na mesa uma condição em que o marido tem que pagar a aula de esgrima do Juquinha. O Juquinha separou, ele tem que fazer esgrima. E ela coloca que é uma injustiça, é uma necessidade se ele não fizer a esgrima. Olha, vejam bem, ninguém no mundo tem que fazer esgrima. Essa medianda, ela está com raiva, está na sua situação, está magoada, e ela quer colocar isso como sendo uma coisa justa. Não, mas veja bem, como um justo pela necessidade. Não, veja bem, isso não é justiça pela necessidade, isso é uma vontade sua, um interesse, você quer aquilo, mas não venha me dizer que isso aí é uma questão, uma coisa necessária, que é injusto se o menino, se o marido não quiser pagar a Zé esgrima. Roberto, atenta ao tempo, tá? Você Claro, tem claro, cerca claro. Eu de dois tô com minutos, tá? 24 Para e 49. concluir. Tô com 24 e 49. Mas estamos aqui já acabando, vai dar certinho. Tá E aí, o que que bom. acontece? Eu tenho medo, professor, eu tenho medo, aí, né, eu não fui aluno da professora, eu não fui aluno da professora, mas fui aluno do professor Daniel, que atrasava um minuto, o negócio já ficava ruim lá na aula. Então, a Ambra Exatamente, bem a que me mesma educou coisa. nisso aí. Isso aí eu estou bem adestrado. Vamos lá. Então, tá bom. Bom, temos depois compromisso e consistência. O que que é isso? Pegar pela palavra. Muito comum em mediação, quando as pessoas trazem coisas antigas e você vê a pessoa falar. Sócios também, na mediação empresária é a mesma coisa. Ah, você era acostumada a isso, a gostar de vender as coisas. Mulheres que dizem, ah, você sempre foi assim. Não, não, veja bem. Não existe compromisso e consistência. Cuidado para acordos antigos não serem obrigados a serem mantidos. Acabou, esse casamento acabou. Nós estamos fazendo aqui uma mediação para ver como é que vai ficar daqui para frente. Mas se o cidadão se portava de uma maneira e agora resolveu se portar de outra, se uma cidadã se portava de uma maneira e resolveu se portar de outra, amigo, não há problema nenhum. Mas o mediador tem que estar muito ligado nisso aí, para quando olha, ele não está resolvendo problema de casamento fracassado e a mediação fracassa. Ele não consegue levar para frente, por quê? Porque as pessoas têm o tal do você falou isso, você disse isso. Em negociações empresariais, muito comum as pessoas, os negociadores, pegam o que é bom e jogam fora o que é ruim. Então você fala, ó, tudo bem, eu faço esse terreno aqui por 15 milhões, mas eu estou comprando ali um outro terreno. Então eu faço hoje. Aí passa o dia, vende o outro terreno, cara, ó, você tinha feito para mim por 15 milhões. Compromisso e consciência. Não, não, eu tinha feito, mas naquela condição. Então o mediador tem que estar muito atento para não ser, as pessoas não começarem a pegar um e o outro pela palavra e gerar uma animosidade na sessão que vai levar ao fracasso da mediação. A questão número 6 aí da questão das questões e interesse. Definição da ordem de tratamento. Aqui, muito comum, começa a sessão de mediação e um logo já entra, isso aconteceu diversas vezes comigo. A pessoa já entra e fala assim: não, não, vamos resolver logo isso aqui. Errado. O mediador, nessa hora, tem que ser contundente. Fala, não, um momentinho. Vamos ver aqui e vamos resolvendo primeiro essas outras coisas que são mais fáceis. Então, ele consegue fazer vários pequenos acordos. Isso faz com que a sessão crie um clima de corrente para frente. A coisa está acontecendo, está indo para frente. Estamos fazendo acordos, estamos evoluindo. Aí o problema maior tem mais chance de ser resolvido, já que as partes estão entusiasmadas com aquele procedimento. Falar, essa mediação aqui é legal, eu estou resolvendo meus problemas. Agora, se o mediador inexperiente ou valente resolve tratar do problema mais sério, do problema mais árduo de primeira, com pouca empatia, ali o bom ambiente ainda não foi bem estabelecido, e o que pode acontecer é das pessoas começarem a brigar por causa daquele problema e acabar a sessão, levar ao fracasso da mediação, porque ele não soube colocar as questões de interesse, principalmente as questões, da maneira correta, na ordem correta. Ele não soube manipular toda aquela situação. E, por fim, nós temos a questão da autoridade limitada. O que é a autoridade limitada? Terceiros influenciadores. Muito comum, fácil de entender, quando a gente trata lá das constelações familiares, que é um procedimento meio, digamos, contestável, mas quem lê fala, tem um sentido isso aqui. É meio assim, digamos, não é muito empírico, mas funciona. O que acontece é que tem mulheres que só vão fazer o acordo com o ex-marido quando a mãe dela falar que dá, que tá bom. Existem pessoas que fazem negócio que só vai autorizar aquele negócio numa mediação empresarial se o sócio autorizar. Mas nem a mãe da medianda e nem os sócios estão presentes. Ou seja, vai fracassar a mediação. Se o mediador não perceber, e segundo a melhor doutrina, está lá na dissertação, se o mediador não perceber, Tânia Almeida fala,
traz esse pessoal para mediação. É a melhor coisa. Encerra aquele procedimento naquele dia, fala, traz sua mãe para cá e traz seu sócio para cá. E se não puder, meu sócio não vem aqui de jeito nenhum, não tem problema. Então, essa mediação vai ser feita em várias fases. Vamos fazer até agora que está aqui, leva lá para o seu sócio, leva lá para sua mãe essa proposta de acordo, vê lá com seus pares se você concorda e começamos de novo a sessão daqui uma semana. É o jeito de fazer. Por quê? Porque se forçar a barra do resolve agora ou nada feito, vai ser nada feito e os mediandos vão sair, vão encerrar a sessão. Bom, esses são os fatores, então, que nós apresentamos. Acredito que conseguiu-se comprovar que existem fatores na negociação que realmente podem levar ao fracasso da mediação. Tá certo? Nós trouxemos, então, esses 7 aqui como fatores determinantes, trouxemos esses 4 como fatores estruturais e trouxemos esses 4 como fatores comunicacionais. Dessa forma, então, eu termino a minha explanação, procurei ser muito objetivo, demonstrar para os senhores aqui de maneira muito veemente, vocês leram o trabalho, estão muito a par do que é. E, por fim, independente aqui da aprovação ou não, que pode ocorrer, eu estou ciente disso, por isso que eu estou aqui, né? Mas eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente do que eu vi nas sessões. Eu gostaria de dar um certificado de desempenho à Ambra University e para os senhores que foram meus professores, porque vocês cumpriram a sua missão. Eu realmente posso afirmar que depois desse mestrado eu estou melhor, eu evoluí. Então, é até engraçado, porque para quem gosta de coisa empírica, eu não quero ser pretensioso nem nada, mas do mestrado para cá eu já ganhei um monte de dinheiro. Então, o fato de eu ter estudado, e é o que eu queria, quando eu entrei aqui, eu não tenho negócio público, eu não tenho nenhum outro interesse. O meu interesse era melhorar como pessoa, como negociador, virei mediador, que eu nem imaginava, mas o fato é que vocês criaram para mim um chassi, um trilho, uma situação em que essa pessoa que está aqui falando para vocês melhorou. Eu tenho bastante experiência e digo, hoje eu recomendo, falo, olha, aquele pessoal lá são samurais, vocês são samurais na Ambra, e eu acho que eu me tornei também um samurai, ok? Então, quero agradecer, parabenizar vocês, foi sensacional, não me sinto nem cansado, nem ansioso, nem nada, me sinto muito feliz. Muito obrigado, então, a todos vocês e me coloco à disposição para aí qualquer esclarecimento que se façam necessários. Vamos lá, então. José Roberto, obrigada pela tua exposição. Vamos começar, então, com os comentários, né, dos professores. Professor Rogério, quer começar? Começo sim. Bom, Tá bom. boa tarde. Boa tarde a todos, professora Michele, professor Daniel, que eu não vejo há muito tempo, saudades. Professora Ludmila, um prazer. Né? E Zé Roberto, vamos lá. Gostei muito do recorte que você fez do trabalho, a tua ideia é muito boa, tá? De você pensar fatores que levam a problemas, a inviabilização. Gostei. Né? E aí, eu vou dividir a minha fala em 2 partes. A primeira, do ponto de vista metodológico. E entenda a minha fala como uma contribuição para melhorar o seu trabalho. Tá? Gostei, ele tem uma pegada, ele tem uma intenção clara, você deixou isso bem explicitado aqui na sua defesa. E isso você vai conversar depois com a sua orientadora, enfim, vamos trocar uma ideia aqui. A ideia da banca é realmente uma coisa mais propositiva. No teu sumário, eu percebo um desequilíbrio nos capítulos. Explico. Os 3 primeiros capítulos, quando você fala o primeiro conflito, depois comunicação e mediação, eles têm em média 15 páginas. E o 4º capítulo, que é o Fases da Mediação e Análise dos Aspectos dos Fatores Negociais, ele tem 30 páginas. Então, para manter o equilíbrio, porque o trabalho acadêmico tem isso, né? Você está escrevendo para alguém ler. E para manter esse equilíbrio, eu sugiro que esse último capítulo, que você numera como 5, você divida ele. Pode ser Fase da Mediação, 15 páginas, e Análise dos Aspectos, outras 15, enfim. Veja depois a melhor forma, porque você mantém um equilíbrio e uma boa divisão do trabalho. Tá? Porque aí você vai ter capítulos de 15 páginas,
ele fica equilibrado, enfim, isso é um primeiro aspecto. Tá? Segundo, e aí, entenda como um puxão de orelha, porque você cometeu um pecado mortal que eu já cometi na vida também e não cometo mais porque alguém já puxou minha orelha. Nas suas referências, você não menciona nenhum dos seus professores da Ambra. Você falou muito bem do Daniel, com toda razão, você falou muito bem da Michelle, da Ludmila, mas não tem trabalhos deles aqui nas suas referências. Eles são referências na área, né? Mas não tem nada. Ah, mas olha, não tem nada específico deles aqui. Até tem, o Daniel produz pra caramba, a Michelle produz pra caramba, a professora Ludmila eu estou conhecendo aqui agora, mas mesmo que tenha algo que perpasse, algo que não seja totalmente específico, você tem assuntos, você tem artigos, você tem material que trabalha isso. Então, fica um respeitoso puxão de orelha para você incluir no seu trabalho a produção acadêmica, né, daqueles que lhe ajudaram a chegar onde você está hoje. Né? Então, esse é um outro ponto. Do ponto de vista formal ainda, eu tenho alguma dúvida aqui com relação à aplicação não da BNT, já que é um mestrado internacional, mas se vocês levaram a BNT em consideração, nas citações não é mais necessário mencionar, quando vocês estão usando, você usou autor data, perdão, não é mais necessário indicar a página. Então, em alguns momentos aqui você indica a página, né? Não é mais necessário, isso foi uma flexibilização, né? E tá, isso é um outro ponto. Eu peguei aqui, eu estou pegando minhas anotações aqui, por isso que eu boto óculos, tiro óculos aqui, tá terrível. Bom, a introdução, e aí já indo de forma mais sistematizada, a tua introdução, ela tem que ser encorpada. Por quê? Porque a introdução, ela obedece muito do que é um projeto de pesquisa. Então, você tem que apresentar o que é o seu problema, o que é a sua hipótese, ou seja, o que te trouxe aqui? Qual é a pergunta que você quer responder? Né? Dentro disso, e aí já falando, né, para você encorpar mais, falar o que você disse aqui na apresentação, colocar na introdução, porque a introdução é quando você apresenta alguém. Se eu falo assim, olha, essa aqui é a Michelle. Tá, essa aqui é a Michelle. Não, essa aqui é a Michelle, doutora pela UERJ, professora de não sei onde, que pesquisa isso, pesquisa aquilo. Opa, peraí. Você atrai muito mais interesse, né? E a introdução, ela tem o mesmo papel com relação ao leitor. Por quê? Porque o seu trabalho, ele, em sendo aprovado, ele vai ser publicado, assim espero, né? E vai ser apresentado à comunidade acadêmica como uma referência para aqueles que não querem errar ou que querem pesquisar, enfim. Então, a introdução ela é fundamental. Ela tem um papel, né, e ela tem espaços que devem ser ocupados. Então, você apresentar o problema, apresentar a hipótese, apresentar a justificativa do que por que te trouxe aqui. Então, tem algumas coisas que têm que ser incluídas. Tá? E aí, nesse sentido, antes de avançar para os capítulos, tem uma coisa que eu também vou te perguntar, mas eu já queria pontuar desde já. Nem sempre eu entendi o objetivo do teu trabalho. Você quer minimizar as falhas na mediação. Maravilha, a tua perspectiva de sanar eventuais problemas é muito interessante, mas eu acho que tem dois pontos que eu sugiro que você trabalhe de forma mais enfática no seu trabalho escrito. O primeiro é que deve haver uma diferenciação prévia, né, de quem são os atores, e isso de forma mais destacada. Ou seja, quem é o mediador, a caixa de ferramentas, você fazer essa distinção um pouco mais clara dessas etapas da pré-mediação que você fala muito rápido. Eu acho que merece um pouco, carregar um pouco mais na tinta,
desse momento. Por quê? Porque, e aí chega o meu ponto principal do teu trabalho. Nem todo insucesso, né, porque a gente aprende que nós não devemos usar expressões negativas, né? Se ninguém concorda, vocês concordam em discordar, enfim, aquelas técnicas que nós aprendemos, né? Eu acho que tem que ser feita uma ressalva, inclusive no título, de repente fazer um subtítulo, que você está buscando minimizar os insucessos. Por quê? Porque tem coisas que não são mediáveis, tem coisas que não são objeto de acordo e que tem que ser resolvidas pelos meios, se for o caso judicial, enfim, ou qualquer outra instância impositiva, né? Enfim. Então, você tem que colocar no trabalho que você está apresentando instrumentos de melhoria de performance, mas que não necessariamente, se você fizer isso, vai dar certo, porque senão você pode estar vendendo uma falsa expectativa de que, primeiro, um eventual insucesso vai ser culpa do mediador, e segundo, que se o mediador seguir isso à risca, isso vai dar certo. E não necessariamente pode dar certo. Eu fiz o curso da Tânia muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, lá o Mediare, e ela mesma fala, olha, você mencionou a Tânia aqui, né? Ela falou, tem coisas que tem um limite. Então, isso tem que ficar muito bem destacado no seu trabalho. Tá? Isso, você tem que fazer essas ressalvas, tá? Destacar no título, no trabalho, que você está trabalhando especificamente características do mediador. Tá? Tudo isso que você colocou, todas essas esferas, elas não são da mediação, quer dizer, elas são da mediação, mas vamos afunilar isso. Vamos falar, olha, ou 90% delas são do mediador. Fazem parte da caixa de ferramentas. E aí apresentar com mais destaque a caixa de ferramentas, apresentar com mais destaque demais instrumentos que fazem parte do treinamento que eu fiz, você fez, todos aqui fizeram, para sermos mediadores. Tá? Por fim, para não me alongar muito, eu fiz aqui algumas outras observações. Né? A minha pergunta para você é se você, ao longo desse trabalho, óbvio, você estudou isso, você falou, antes da professora Ludmila e do professor Daniel chegarem, ele estava comentando aqui, olha, não tem que ter medo do trabalho, porque eu escrevi, e é óbvio, ninguém conhece mais esse trabalho do que você. A minha pergunta é, se depois de você ter estudado isso, todos esses instrumentos, e aí levando em consideração que a gente está falando, né, de aperfeiçoamento do mediador e dando maior destaque que são instrumentos para o mediador e não afunilando, não da mediação genericamente, se depois que você estudou isso, você chegou a aplicar isso na sua vida profissional e se a utilização disso que você escreveu, se isso aprimorou a sua praxis, né, enquanto mediador. Tá? Professora Michele, isso. Tem mais algumas coisas, eu mando depois, né, por escrito, fiz uma série de anotações aqui, eu mando para você passar para o Zé Roberto. Agradeço mais uma vez o convite, tá? E estou aqui à disposição, esse é meu questionamento. Tá? Obrigado. Obrigada, professor Rogério, eu que agradeço. José Roberto, vamos combinar assim, todos os professores falam, você vai fazendo as anotações e no final você responde todo mundo. Tá bom? Acho que Ok, fica melhor e vai ser mais rápido também. ok. Professora Ludmila, suas considerações. Bem, José Roberto, vamos lá. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os professores. Professor Daniel, já estive com ele antes. Professor Rogério, também não o conheço, mas uma honra conhecê-lo nessa oportunidade. E Michele, professora Michele, uma amiga querida de longas datas. Nós estivemos juntas quando eu fazia mestrado na UERJ, aí Michele fazia doutorado, e depois eu fui para o doutorado. Michele já tinha ido, mas a gente não perdeu o nosso contato, a nossa parceria acadêmica. E eu sou muito grata a isso também, professora Michele, e também pelo convite de estar aqui hoje. José Roberto, como eu também participei da sua qualificação e a gente
falou sobre alguns pontos, eu dei algumas sugestões a você também e também cheguei a elogiar o seu trabalho. Eu reconheço que é um trabalho fruto de muita pesquisa, eu percebo em você e também ao ler o trabalho que você gosta muito do tema, que você sentiu muito prazer mesmo em fazer esse trabalho, em falar sobre algo que para você era tão importante, e é importante sim, a sua pesquisa ela tem um fundamento muito importante mesmo, muito urgente, mas tem alguns pontos que eu não posso me furtar em abordar aqui agora. A primeira questão, pegando, o gancho na fala do professor Rogério, ela é muito alusiva à própria metodologia. Eu entendo que a metodologia, ela tem que ser seguida em qualquer trabalho acadêmico, dissertação, tese, mas o autor ele pode optar por, expor como ele vai, traçar a metodologia dele de formas diferentes. Então eu vejo numa introdução, por exemplo, falando muito sobre cada passo, o que vai ser abordado em cada capítulo, ou às vezes tem uma introdução que tem que passear, porque a introdução ela realmente ela perfaz um projeto de pesquisa, mas ela, na introdução se pode passear por aquele conteúdo, mas o fato é que não se pode deixar de lado a metodologia em um trabalho acadêmico de mestrado, de doutorado. E me chamou muita atenção, por exemplo, na conclusão, quando você coloca na conclusão qual é o seu problema, seu objeto de pesquisa. Então, por exemplo, quer ver? Tenho que abrir aqui o documento, e isso me chamou muita atenção, sabe, José Roberto? Porque o momento da conclusão não é para se colocar isso. Da mesma forma que me chamou muita atenção também na conclusão, que você empregou o termo, só um minuto aqui, fatores negociais estruturais, que foi um termo também abordado na sua apresentação. E eu procurei ao longo do seu trabalho e não encontrei em nenhum momento você dizendo ao longo do seu trabalho quais seriam os fatores, fatores negociais estruturais. Na sua apresentação, eu compreendi que eles guiam também, além de outros fatores, como o comunicativo que você abordou na sua apresentação e tudo, eles guiam a sua pesquisa, mas eu acredito que seja necessário que você coloque isso no corpo do seu texto de maneira bem clara e não inove com algo que foi tão importante na sua pesquisa em sede de conclusão. Esse é uma questão que não pode passar sem ser observado em um trabalho acadêmico. E eu, José Roberto, eu te falo isso com todo respeito à sua pesquisa, com todo respeito à sua trajetória profissional, porque eu tenho certeza de que existe muita experiência, né, em você, e você consegue sim expor essa experiência toda. Mas essas questões eu não posso deixar de falar. Então, por exemplo, outra questão metodológica. Não, essa questão é questão formal, tá? Você faz citações diretas no início do tópico. Aí você termina no final do tópico fazendo citações diretas, sem colocar as suas ideias. Então, não tem problema você fazer as citações. Por exemplo, prefiro um trabalho que não tenha muita citação direta. Eu não gosto porque eu acho que fica algo meio confuso. Mas tem muita gente que gosta e está correto. Mas a questão é que, ao se fazer a citação direta, também não pode deixar de colocar as suas próprias ideias, né? Como que você amarra aquela informação? Como que você costura todo o seu trabalho? Eu senti um pouco de falta nisso. Como que você consegue costurar? Qual que é o esqueleto dele?
porque as informações são muito, muito boas, as informações são embasadas, são urgentes, mas eu não consegui entender muito bem como é que você costurou as suas ideias. Em alguns tópicos, por exemplo, eu também acredito que as informações, elas necessitam de um certo aprofundamento. Então, por exemplo, quando você fala de aversão à perda, a aversão à perda, ela é um viés cognitivo. Ela é um viés cognitivo derivado de um processamento mental, que Daniel Kahneman chama de heurística, e essa heurística, ela promove uma conclusão irracional acerca de uma situação. E quando se fala em aversão à perda, acredito que seja importante ir na fonte. E, por exemplo, citar o trabalho do Daniel Kahneman, que subsidiou o livro Rápido e Devagar, mas a pesquisa do Daniel Kahneman foi de anos, foi pesquisa de 20 anos. Então, ele cunhou essa. Não vou me comprometer que ele cunhou, mas eu vou dizer para você que grande parte da contribuição do Daniel Kahneman foi, em primeiro lugar, a questão das heurísticas, dos viés cognitivos, nisso trazendo a aversão à perda, as perdas, nisso trazendo a ancoragem. Então, essa fonte, por exemplo, ela precisa ser mencionada no seu trabalho. Outra questão que me pegou também, que eu gostaria de que você me explicasse, porque às vezes, né, existe uma questão de fundo, seria a diferença no seu título, porque o seu título se chama Aspectos, Fatores, Táticas e Fundamentos da Negociação que levam ao fracasso da mediação. E a precisão terminológica, assim como a organização, a costura das ideias, ela precisa ser observada sempre nos trabalhos acadêmicos, né, de uma maneira geral. E eu não entendi qual que é o que seriam fatores, o que seriam aspectos, o que seriam táticas e o que seriam fundamentos. Porque se há uma diferença nesses termos, isso tem que estar dentro do seu trabalho. Então, isso tudo tem que estar muito bem costurado. Essas são só sugestões, tá, José Roberto? Isso não compromete o valor da sua pesquisa, isso não compromete todo o empenho que você teve em realizá-lo. E eu te parabenizo por esse envolvimento, te parabenizo pelos frutos disso. E termino com uma questão que, na verdade, é uma pergunta, que seria: quais são o que são fatores negociais estruturais e por quê? Isso você respondeu na apresentação, mas a questão é: por que há o emprego da palavra estruturais nesses pontos que você elenca? Por que eles são estruturais para que não ocorra o fracasso da mediação? Essa é a minha pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. A outra eu já falei, a outra, na verdade, eu falei como forma de comentário, então a minha pergunta é apenas essa: por que empregar o termo estruturais nesses pontos que foram trazidos na sua apresentação? Mas, de toda forma, eu te parabenizo, José Roberto, foi um prazer ler o seu trabalho, um prazer aprender com você, um prazer estar aqui hoje. E é isso, professora Michele. Obrigada, professora Ludmila. Professor Daniel. Boa tarde, Zé, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer aqui mais uma vez o convite dessa parceiraça de bancas, que é a professora Michele, não é uma parceira, né? A gente está em todas juntas, Michele. Se Deus quiser, continuaremos assim, porque confio muito na sua qualidade, na sua
capacidade como docente, como pesquisadora. Porque sempre falo também, Mesmo. Michele, nem todo o bom professor é um bom pesquisador. Eu separo muito bem esses dois viés, porque é verdade, não tem muito Exatamente. como falar diferente. Professor Borba, grande abraço, saudade de você. Temos que marcar um café aí, a gente está faltando nesse café, mas temos que marcar isso em breve também. Grande amigo aí de longa data e de trajetória também. Ludmila, sempre um prazer estar aqui com a presença de Juiz de Fora, né? Então, lembro também que uma vez fui lá numa aula do doutorado com a Bianca e você estava lá, te conheci nessa. Ela estava no doutorado e você era no Exatamente. mestrado. Não sei se você lembra desse evento lá Sim, com na certeza. UERJ, então é sempre um prazer estar junto aqui de você também. E Zé, vamos lá, vamos às observações sem mais delongas. Aqui, tudo que eu vou falar aqui, você me conhece, Zé, eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade nem nada. Eu falo, eu exponho aquilo que eu acredito que seja o melhor caminho, que é o que eu aplico para mim. Se vai ser o melhor caminho para você, aí você tem que realmente discutir com a sua orientadora, o que quer que seja, mas é o que eu pratico, né, em uma, um viés um tanto quanto socrático, é aquilo que eu falo e o que eu exponho para os meus alunos, você me conhece. Bom, em termos de metodologia que o seu trabalho, eu incluiria na introdução os elementos metodológicos. Está faltando. Você ocupou aqui muito espaço na sua introdução, que eu estou considerando aqui a página 5, tá? A sua introdução efetivamente, tá? O aspectos, fatores e fundamentos da negociação, etc. E você coloca um elemento que é primordial na metodologia, que é a justificativa. Ou seja, você mostra a relevância do seu trabalho. A justificativa, eu costumo dizer, por que você deve ler o meu trabalho? Você vendendo o seu peixe, vamos dizer. Só que falta aqui, de maneira mais clara, eu gosto de usar as palavras. O problema de pesquisa é esse, a hipótese é essa, o recorte é esse, etc. Então, eu gosto assim numa introdução. Por quê? Porque isso não é um livro, isso não é um romance, o que quer que seja, é uma dissertação. E infelizmente, numa dissertação tem que ter um viés científico, um viés metodológico, assim como em artigos científicos também. A gente não tem como escapar disso. Você vai me perguntar, Daniel, você acha isso super legal, etc. Olha, não, mas você tem que dar a possibilidade do leitor da reconstrução do seu caminho metodológico, e método significa caminho na sua acepção terminológica. Bom, de antemão também, quero dizer que, na minha opinião, e aí opinião mesmo, tá, Zé? Porque você definiu bem o seu recorte metodológico. Se você está com essa quantidade de casos de mediação e negociação, eu não sei por que você não colocou uma parte empírica no seu trabalho de análise de casos, tá? Porque o seu trabalho se tornou descritivo e deixou de ser prescritivo. E eu gosto, né? Acho que um trabalho é muito mais rico quando ele se torna também é, prescritivo, né? Você tira dados. Eu falo isso sempre que eu aplico nas minhas pesquisas em mediação e arbitragem. Eu falo que falar de solução de conflito sem trazer dados, você está repetindo o que já foi falado. Quando você traz dados, você efetivamente, aí pesquisando em procedimento arbitral, orientei aqui, não estou comparando ninguém, pelo amor de Deus, cada um tem o seu trabalho, mas a Luciana Severo falou de mediação coletiva, na dissertação dela, ela trouxe os casos concretos ali, que ela ó, tinha acesso, tem que ter acesso também, não adianta, eu só estou falando isso porque você falou que tem os casos que você mediou, preservando a confidencialidade, daria de repente para trazer, ou fica a sugestão para um artigo científico futuro, você fazer essa análise prática. Acho que isso é um trabalho realmente muito rico e com uma boa chance de publicação em um periódico relevante. Voltando aqui para a metodologia, vou ali direto na página 6. Gente, não se assustem, tá? O trabalho tem aqui 96 páginas, não vou ficar de página em página, só estou seguindo aqui uma, né? Não é uma missa isso, eu não vou fazer a liturgia toda, mas é só porque realmente está patente aqui. Na terceira linha, Fallberg and Taylor, 1984, page 42, citado por Fiorelli e outros, né? Só que você não é citado por Fiorelli, você não precisa colocar que um autor é citado por outro, esquece isso, né? Você cita só aquele autor, principalmente. E aí me leva também a outro ponto. Na minha opinião, a sua divisão do trabalho não é a ideal. Explico por quê. Você subdivide em muitos pontos. Se você faz uma subdivisão
em muitos pontos, cada capítulo, não vou entrar no mérito aqui de cada capítulo, você torna o seu trabalho, que é uma dissertação, em um ar de manual. Que o manual que tem essa pretensão de ter pontos superficiais, vamos dizer assim, pouco desenvolvidos. E você perde, muitas vezes, o fio da meada, que é o quê? A sua hipótese de pesquisa. Então, dividir menos, mas manter mais em mente o seu fio condutor do trabalho, que é o seu problema de pesquisa, no final das contas, talvez fosse um caminho melhor. E a quantidade, concordo aqui, referendando o que a professora Ludmila falou, a quantidade de citação direta no corpo do texto, e aí eu discordo da Ludmila que ela foi gentil, mas na minha opinião é inadmissível. Você não pode escrever um trabalho assim tão picotado, com tanta citação. Por quê? A minha justificativa é simples, porque ele deixa de ser seu. Você está reproduzindo o que os autores disseram. Então é muito mais elegante, entre aspas aqui, mas academicamente, você escrever aquilo que foi dito com as suas palavras e citar o autor. Fica muito menos picotado no corpo do texto. Então, tenta evitar isso. No artigo científico, por exemplo, não dá. Você não vai publicar num journal relevante um, um, um artigo cheio de citação direta, né? Então, é isso aqui, os professores sabem o que eu estou falando. Então, tenta... claro, essa dissertação aqui já tá produzida, estou falando para os seus escritos futuros, tentar realmente ler, assimilar, porque numa perspectiva da hermenêutica de Gadamer, né, de Hans Georg Gadamer, você não pode ser um reprodutor do conhecimento, mas um produtor. Aí você tem que decidir o que você quer ser, um reprodutor ou um produtor. E claro, cabe sempre uma primeira parte descritiva de um trabalho, você ser um reprodutor. Olha, o que existe é isso. O nome disso é revisão de literatura, né? O que existe é isso, para depois você fazer as suas sugestões, críticas, etc. E aí sim, você ser um produtor de conhecimento. Inclusive, o ideal é que você faça essa revisão de literatura que você fez para depois produzir. Então, na minha opinião, ali a sua grande produção seria usando seus casos concretos, talvez. Claro que você aponta que o seu problema de pesquisa, por ser tão bem definido, traz essa contribuição. Mas eu acho também, e aí, na minha opinião, que o seu trabalho ele perdeu um ponto essencial, que é a capacidade do mediador, né? O bom mediador, ele consegue transformar um conflito aparentemente sem solução, não transformar, mas criar um rapport que faça com que os medianos visualizem efetivamente ali uma solução. Você quer ver um exemplo? Você fala da comunicação aqui, mas mais uma vez mencionando a Luciana Severo, a gente está escrevendo um artigo sobre a mediação para os deficientes auditivos. Olha isso, você tem guias lá fora sobre isso, você traz a inclusão, mas olha a dificuldade numa mediação quando você tem um intérprete entre você e um deficiente auditivo. Então, assim, são coisas que existem, mas pouco tratadas na literatura. E aí o mediador ele tem que ter muita habilidade. Muita habilidade. Então, eu acho que você focou muito na negociação, mas como você está falando da negociação na mediação, eu acho que tinha que ser ressaltado também ali o papel do mediador nessa negociação. Que mediação é isso? É negociação mediada, né? A mediação é uma negociação mediada, querendo ou não. Então, acho que ressaltar ali o papel do mediador poderia fazer mais sentido. No mais, eu de fato não tenho nenhuma pergunta, Zé. Queria te parabenizar aí pelo esforço e te agradecer também pela honra de ter podido ser seu professor e ter aprendido contigo, tá? Conta sempre comigo e fica aqui o meu abraço, professora Michele. Obrigada, professor Daniel. José Roberto, você anotou as perguntas, né? As recomendações, obviamente, depois a gente conversa para fazer algumas adequações para a tua entrega final, tá? Então, aí no máximo, ô José Roberto, vamos tentar, no máximo em 15 minutos, né, responder as perguntas, né? Porque a gente ainda precisa deliberar, ainda temos outra banca, tá bom? Por favor, pode começar a responder os professores. Então, primeiro respondendo ao professor Rogério, vamos aqui então, na questão do desequilíbrio dos capítulos, professor, realmente
eu não posso dividir esta falha, porque eu fui, assim, muito, muito, muito avisado e a professora Michele foi bastante criteriosa quanto a isso, essa questão do tamanho dos capítulos. É, infelizmente, o capítulo 5 ele ficou um pouco maior, eu vou procurar aí, vamos ver se a gente consegue adequar para subdividi-lo, tá certo? Então, vamos fazer, mas assim, é engraçado como a gente está com vocês, e eu não. Foi uma analogia que eu criei, como a gente está com os samurais, você muda o samurai, mas não muda o jeito de derrubar o oponente. Vocês falam, é mais ou menos a mesma coisa, você fala, cara, ou eu vou aprender a dar esse golpe certo, ou eu não vou pegar a faixa preta, porque não tem jeito. Assim, e a gente vê que não é que vocês combinaram, é o jeito de ser, tem que ser, incomoda quem lê, tá certo? Então a professora me falou isso, e estava pior, tá? Ainda deu uma melhoradona, porque ela foi muito rigorosa. Então, o senhor foi em cima do problema aí que, mas infelizmente a gente tentou, assim como, já aproveitando os 15 minutos, fazendo eu vou responder a cada um, mas às vezes dá para responder dois ao mesmo tempo aqui para ficar uma coisa mais dinâmica. O professor Daniel, ele falou demais também, na primeira vez, da questão dessa quantidade de itens, tá certo? Essa quantidade de itens que achou bastante longa. Ele falou, isso aí está quebrando o teu trabalho. E aí a professora, passando aqui, continuando, então tem essa questão dos capítulos, não é mais indicado indicar as páginas, as referências, isso aqui a gente pode modificar com facilidade. Encorpar mais, o senhor falou como fez na apresentação, diferenciando os atores, aí a gente eu posso fazer isso, mas eu queria já justificar que pode ser feito, e aí, aí eu vou falar até da professora Ludmila, que na qualificação, ela falou, olha, eu achei muito legal, eu até aprendi, mas assim, não tinha jeito de você dar uma. Ficou meio que faltando, tem alguma coisa faltando aqui para dar uma liga. Então eu percebi de vocês, de um modo ou de outro, ficou um troço. Porque realmente, aí, me colocando ao lado de vocês, lendo o que foi feito. O problema é que é uma coisa que vocês. Eu gostaria que vocês percebessem, é uma coisa de uma pessoa que fez isso, porque eu fiz isso a vida inteira. Então agora eu só estou trazendo para a academia, eu estou botando na linguagem da academia. E o que eu percebo a cada vez que nós nos encontramos, e claro, sob a orientação de uma, entre aspas, samurai, de uma profissional da academia, né, que é a professora Pomgar, a gente percebe que se eu tivesse a oportunidade de fazer mais 3 bancas aqui, esse negócio ia ficar sensacionalmente fabuloso, porque a coisa vai melhorando a cada momento. Então, as dúvidas as inconformidades no sentido de ficarem conformados, os atravancos que tem no texto, são mais ou menos os mesmos, de uma forma ou de outra. Pô, mas está muito quebrado, mas está usando muita citação direta. A questão da citação direta que os 3 comentaram foi de uma insegurança que eu tive de colocar experiências próprias, aí eu gostaria de colocar. Como advogado, eu digo para vocês que dá até vontade de colocar. Mas aí eu tenho medo de vocês, porque aí eu caio num outro buraco, que é onde, quando a gente estava estudando a Ambra, a gente foi o tempo todo colocado. Falou, deixa eu te falar, nós te respeitamos muito, gostamos muito das suas ideias. Mas seguinte, você tem que colocar da onde você tirou isso, porque senão daqui a pouco vira uma redação do Zé Roberto contando as suas proezas negociais. Mas aí é aquela história. Agora vocês estão aqui me dando uma liberação, eu estou me sentindo Maverick lá no Top Gun, vocês falaram, ó, pega seu jato, levanta e derruba lá o inimigo. Mas como você vai fazer? Então, é uma coisa sua. Então, eu estou percebendo aqui que eu fui muito formal, vocês estão me facilitando a situação. Então, vamos dar uma amaciada, e as citações diretas foram feitas, meio que o Zé Roberto falando para vocês diante da experiência. Porque, gente, é muito complicado. Se eu estivesse fazendo um trabalho no direito mesmo, uma coisa de processo civil, é muito mais fácil, porque eu tenho uma situação. Agora, como é que eu vou falar para vocês que o Jack Welch, numa situação, ele fez um acordo com o Phil Condit, presidente da Boeing, que levou a um compromisso e consistência que levou a GE a tomar muitos prejuízos. Ele fez um acordo, falou, esse negócio é seu, mas você vai deixar o seu pessoal negociar, está lá no trabalho. Isso é uma coisa fantástica, que eu tenho que colocar, e eu tenho que colocar a fonte. Caso contrário, vocês vão até duvidar. Fazer, você está querendo me dizer que ele fez um negócio com a Boeing e o pessoal continuou negociando, os executivos de baixo, continuou negociando e tomou um prejuízo. Até o momento que o Jack Welch ligou para o Phil Condit e falou, cara, eu não aguento mais cumprir o nosso acordo.
Porque o pessoal fica me ligando, os engenheiros, pedindo desconto, e eu não posso falar para eles que o negócio já está feito. Então eu vou ter que... Aí o Phil Condit riu e falou, não, não precisa dar mais desconto, está feito, eu já estou satisfeito. Mas vocês percebem que ele fez um negócio, um acordo lá em cima, que gerou prejuízos para a própria empresa, mas são prejuízos relativos, que ele ganhou um negócio de $1 bilhão. Mas se o Zé Roberto não provar isso e não colocar o texto onde está escrito isso, é uma história fantástica, né? Assim como tiveram várias ali. Então, eu estou só justificando, atravessando um pouco aqui para os senhores, que às vezes as citações são feitas porque eu mesmo nunca encontrei um trabalho igual esse, que eu estou contando ocorridos. Eu fui convidado, e aí voltando e respondendo ao professor Rogério Borba, respondendo a sua pergunta. Você usou isso, esse seu trabalho na vida real? Professor, eu vou lhe responder da maneira mais simples e eu vou dizer assim, pitoresca do mundo. Eu gostaria de ter lido esse meu trabalho com 20 anos de idade. Hoje eu seria um bilionário. Então, não é que mudou, mudou completamente. Por exemplo, quando vocês estão corrigindo o meu trabalho aqui agora, vou lhe dar o exemplo. Em outras situações, eu estou tenso, eu estou preocupado, eu estou aqui numa situação onde eu estou sendo testado, avaliado. O que acontece? Em outras situações, eu estaria assim, ó, duro. Se os senhores observarem essa gravação aqui nos últimos 30 minutos, eu estou sorrindo. Por quê? Porque caiu minha ficha depois que eu fiz esse trabalho. Não existe possibilidade de nenhum de nós aqui conquistarmos o que queremos com cara amarrada. Então, para o professor Daniel, que está lá tocando lá a segunda maior Câmara de Arbitragem do Brasil, quando o senhor observar o seu pessoal falar aquele cara de cara amarrada, você fala, esse aí já perdeu, não tem. Porque não abre. Então, são coisas, e aí está a resposta também do estrutural, vocês comentaram, acho também, professora Ludmila, que tem que colocar isso, ficou pouco, tipo assim, eu inovei no final, mas não é que eu inovei, eu concluí. Mas você fala, e da onde? Eu não vi isso lá atrás? Então, professora, já lhe respondendo, vamos colocar, porque são fatores estruturais que eu costumo dizer, amigo, isso aí é a base da forma onde você vai fazer seu bolo. Se você não passar uma manteiga ali, vai grudar o bolo, não vai sair o bolo, no fim vai dar errado. Então, se você não tiver aqueles fatores estruturais, se você não criou o rapport através, se você não tem a empatia, se você não tem a boa escuta, não vai funcionar. Não adianta você ser um craque lá no enquadramento, um craque na questão do justo, não deixar ter compromisso e consistência. Não adianta nada isso aí se você não estiver sorrindo, se você não tiver feito esse rapport, se você não tiver criado essa situação. Então, continuando aqui, a questão do projeto de pesquisa aqui, fatores negociais, não está no corpo, você colocou a professora Ludmila, já respondi, já vou fazer o que o professor Borba falou de carregar na tinta quanto à pré-mediação, tá certo? A professora Tânia é extremamente citada. Outra coisa, realmente uma falha, tá certo? Eu queria dizer para vocês, vamos colocar então que é muito fácil, vocês produzem muito, então é muito fácil eu buscar e colocar no texto coisas que vocês tenham publicado, não é difícil. Na época lá, tem o livro do professor Daniel também, é muito fácil pegar, vai ter links, com certeza, tá certo? Lá da arbitragem. Então, não foi um descaso e nem uma displicência. É porque a gente até fica meio sem jeito, tá certo? Assim, fala, poxa, eu vou fazer um trabalho para a AMBRA, falando dos professores da AMBRA. É tipo assim, desculpa, pode ter até um viés aí para pô, esse cara tá dando uma bajulação danada para cima de nós. Então é mais fácil eu colocar agora, tá certo? Não tem problema. É o que eu digo. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos senhores. Eu mudei, tá certo? De 3 anos para cá. Então eu fiz, pô, mas você fez esse mestrado em 3 anos, tem gente que faz em 1 ano e meio. Cara, eu vou falar, eu queria fazer em 5, entendeu? Porque não me deixaram continuar aqui. A professora falou, agora acabou seu tempo, você tem que encerrar isso aí. Então, o que acontece? E terminando por fim aqui, com o professor Daniel, informações necessitam de mais... não, da Ludmila, mais aprofundamento lá da questão do Kahneman. Assim, o Kahneman, para mim, o Rápido e Devagar, é uma bíblia para mim. Eu já devo ter lido 80 vezes, tanto em inglês quanto em português, professor. Então, eu acho assim, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas assim, eu só tomei um cuidado, vamos colocar lá a questão da aversão à perda, tal, que são as heurísticas lá do Kahneman e do Tversky, mas o fato é o seguinte, vamos colocar, eu só não quis, desculpa, eu só não quis ficar colocando às vezes coisas demais para parecer, porque é difícil você provar que fatores da negociação fracassam a mediação. É um negócio meio para começar que as ferramentas se misturam um pouco, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para esse trabalho meu não virar um troço, pô, o cara pegou umas ideias da cabeça dele, estava escrevendo um monte de coisa
E aí vocês iam estar falando para mim o contrário, que inclusive eu já vi vocês falando em banca aqui, eu falei, esse buraco eu não quero cair. Que é tipo assim, campeão, cara, da onde você tirou isso? E aí vocês vão falar, então não é mais academia, né? Aqui agora o Zé Roberto, ele está fazendo, aí ia criar uma complicação, né? Fala, pô, agora eu vou ter que provar da onde veio essa ideia. Mas o que os senhores estão me dizendo, todos os três, amacie e fala mais do que você quer. Já de novo digo para vocês, a professora Polgado já tinha me dito isso antes, menos citação direta, indireta. Mas a gente fica, nós que somos crus, vamos dizer, eu nunca tinha feito uma dissertação de mestrado. A gente que é mais cru fica com medo daquela história. Eu vou colocar minhas ideias e você questionado, foi, da onde veio isso, cara? Da onde você tirou isso? Aí vira um troço, vocês vão aí vai falar, pô, desculpa. Desculpa, e aí eu não vou citar, não, mas aconteceu aqui no mestrado de gente, colegas meus que escreveram um monte de coisa, e aí criticam vocês no privado, tá? Porque vocês não acham que a gente não conversa. Fala, pô, professor, depois eu falo a minha ideia, quer saber de onde veio? Porque eu falo, mas é lógico, né, meu amigo? Senão não é trabalho científico, né? Senão é redação sua, né? Você está escrevendo, então, aí já é prosa, né? É outra coisa. Bom, aí terminando aqui, a pergunta da professora, então, da professora Ludmila. O que são fatores negociais estruturais? Então, professora, eu acho que agora entendeu. São fatores, eu criei esse nome, tá? São fatores que, se vocês observarem, são todos fatores que meio que indiretos, no sentido de que você se comporta daquela maneira. Não tem como eu falar fatores. Como é que vai criar empatia? Como é que você vai saber se uma pessoa está sendo empática a outra? Não tem uma avaliação direta. Mas você sente isso, existe. Só que se não existir, vai ter mediação. O que é uma boa escuta? Como é que você vai saber se um sujeito está te olhando, se ele está te escutando ou se ele está pensando o que ele vai comer na hora do almoço? Pois é, então isso aí vai ter. Mas se não existir isso aí, você não vai chegar lá na frente. Eu costumo dizer, tem uma parte aqui que eu falei, uma questão da professora Ludmila, questão da ancoragem, vai lá no Kahneman. Então, quando eu estou numa negociação, numa mediação, aí já linkando para o professor Daniel, ó, seus casos aí, está na hora de você colocar. Posso colocar uma questão de quando você está. Quando eu vejo um sujeito ancorar lá no alto numa negociação, segunda-feira eu vou estar aí respondendo ao professor Bob. Eu fui chamado depois de 20 anos para tratar com um dos homens mais ricos do Brasil. Segunda-feira tem reunião, 3 horas da tarde, marcada com ele. Ele está me querendo lá para alguma coisa de negociação, vai ser alguma coisa nesse sentido, na área imobiliária. E aí, o que acontece? Eu vou lá, quando eu vejo uma ancoragem muito alta, eu já fico preocupado como é que eu vou pousar esse avião. Eu falo, cara, esse cara está pedindo muito alto, essa mulher, essa pretensão dela nessa mediação familiar é muito esdrúxula. Como é que eu vou arrumar isso aí? Como é que eu vou pousar? Como é que eu vou consertar essa situação? E aí, então, já cai de novo nessa coisa que o professor Daniel está falando. Pois é, você precisa mostrar mais a arte do mediador. É isso, então, tudo bem. Podemos fazer, vou sentar com a professora Michele aqui, vamos ver como é que a gente consegue, eu vou maquinar isso aí, como é que a gente consegue, vamos dizer, humanizar. Mas eu diria que os três, de cada um a sua forma, os avaliadores, vocês três falaram a mesma coisa. Vamos dizer que o meu trabalho ficou duro, mas foi meio que de propósito, porque, gente, negociação é uma coisa que eu tenho doutrina aqui que o sujeito fala, depois de ler e escrever, o que o cidadão devia aprender, todo ser humano no mundo, é a negociar. É mesmo, depois de ler e escrever, a coisa mais importante é negociar? Agora, tem um problema. Vocês já cansaram de ver o cara falar, aquele sujeito é bom de negócio. Cara, então, depois disso tudo que nós estamos estudando aqui, obrigado, professora Ludmila, pelo seu elogio e ver que eu sou um entusiasta do assunto, é porque já respondendo, juntando com o professor Borba, cara, meu pai quebrou, eu saí do zero. E eu, modéstia à parte, me tornei um homem rico. Só na conversa, só na língua e na negociação. Então a pessoa chega para mim e fala, mas você conseguiu isso? Amigo, eu saí do zero, não tinha nem patrimônio, nem nada, foi na negociação. E agora eu estou terminando aqui nesse dia 2 de fevereiro de 2024, apresentando a negociação de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu resolvi fazer esse mestrado. Eu fui lá de trás para frente, eu fui aprender o que os grandes doutrinadores escrevem sobre uma coisa que eu já fazia naturalmente. É atávico do ser humano negociar. Você pode negociar mal, né? Aí é outra coisa. Mas o fato, então, terminando Concluindo, aqui. tá, Zé Roberto? Concluindo, Oi. tá? Preste atenção no seu tempo. Concluindo já. Ok. Então, só terminando, vamos tentar melhorar essa questão das citações diretas e vamos colocar mais esse papel do mediador e vamos fazer isso que os três me falaram, respondendo. Funciona e muito, eu sou prova viva, tá certo? Recomendo fortemente para as pessoas aprenderem a negociar e se aperfeiçoar, porque eu vejo passando bola embaixo da perna do mundo. Não, eu vivo disso, eu só tenho cliente em cima de contrato, de negócio imobiliário, eu só vivo disso. Falo, cara, você está louco, cara. Para de xingar essa pessoa, não faça assim, vai diferente, muda daqui, cria opção. Então, quer dizer, não é que funciona, é só o que funciona. E o que eu mais vejo são profissionais excepcionais que não conseguem ganhar dinheiro porque não sabem negociar. O cara é bom de cirurgia, mas é ruim de cobrar a cirurgia.
ok? Não sei se eu consegui atendê-los, mas eu fiz uma miscelânea aqui, mas que é para ser mais agradável e não cansá-los. Zé Roberto, agora a gente vai se retirar para a gente ir para a sala de deliberação, tá? Aguarda a gente aqui um pouquinho que a gente já volta, tá bom? Ok, ok, obrigado. Professores, vamos para outra. Professor Rogério, aquele outro link, tá? Para a gente ir lá para outra sala. Vamos lá. Fala, Zé. Olá, doutora mediadora, tá E aí, boa? querido? Tudo Tudo bem? bem? Parabéns. Obrigado, obrigado. Estamos aí na peleja. Não, mas muito interessante essa ligação que tu fez aí da negociação com a mediação. É bem bacana, gostei. Obrigado, Zé. Vindo de você é um grande elogio. Você é a craque aí da Acrópole. Eu acabei Ah, de vir imagina. daqui. Oi, Leane. Olá, Aline. Oi, Oi, querida, José, Aline ali tudo bem, também, Zé? Bem, preparada. Hoje eu tirei o dia para ver vocês, porque eu vi que estava um junto com o outro, eu digo, eu já vou ficar. E aqui é feriado, então tenho toda a muito tarde livre. obrigado, muito obrigado. É Eu uma tô, honra, eu tô ansiosa aqui, agora sou eu, né? né, Aline? Mas é tranquilo. Você é uma craque, não tem. Aqui já está. Eu já falei para ela, ela já nasceu preparada, não tem nada, Já não. nasceu pronta. Não, não, É. senhora, não, senhora. Não tem essa aqui, não. E hoje foi um trupê, né? Porque a minha banca era para ter sido As às duas. 14, às 2. Então eu tô assim desde manhã ansiosa. É, isso é ruim, né? Porque a tua ansiedade estendeu. Eu Mas você pensei, sabe, vai, Aline, mas vai você sabe então o que eu falei diminuir. aqui? É meio, eu fico tão feliz de ver vocês assim. Aqui, gente, é meio que tirar o bolo do forno, entendeu? Porque assim, não é uma coisa hoje, né? Fica as pessoas pensando, hoje é a banca. Ah, amigo, você está nisso aí há tanto tempo. Hoje é o dia de você falar o que você sabe. Hoje é o dia de brilhar ali, assim, da gente contar. É aquela história. A pessoa fala, você está nervoso? Fala, então você colou, você pegou isso de alguém. Isso você fez, cara. Como é que você está com dúvida de alguma coisa que você fez, né? Então não tem sentido. Se a gente estivesse falando sobre medicina, eu ia falar, eu tô lascado, eu não entendo nada disso aqui, como eu vou passar? Agora, falar de uma coisa que a gente desenvolveu não tem muito, não tem. Olha, Zé, eu queria ter essa sua autoestima aí. Mas eu também, eu fiquei muito nervosa porque a minha memória é assim, às vezes dá uns apagão assim, Não, parece e que quando a gente tá nervosa, né, assim, num estado de não, mas, ansiedade, mas é Aí aquilo, Aline, o nervoso é no iniciar, iniciou, pega é, no tranco e depois quando vê vai, já né, os slides vão ajudando também a gente então puxar da ajuda, e memória, isso é bom, né? Porque o slide dá, assim, pontua os itens, então a gente vai se guiando ali. norteia toda, é verdade. toda a Tem um problema apresentação. aqui. Tem um problema, Aline. Isso aí, não sei se é defeito, eu acho que é qualidade. Cara, nesses anos todos na Ambra, eu não encontrei nenhum momento alívio no sentido de baixa de qualidade. Então, esse é um Não, problema. Quem está na Ambra, achando que vai ter um momento que alguém vai virar para você e falar: não, não, faz assim que passa. Não, não, não tem isso. Não, não. não. Nunca houve. É até bom que a Leana está ouvindo aqui. Na Ambra é tudo assim: nós vamos te preparar para fazer uma coisa no nível Ambra. É mais ou menos assim que foi o troço. Nunca em nenhum momento alguém chegou e falou: não, esse negócio seu aí, faz mais ou menos E, assim que já está tudo certo. Não, não, e não. daí vamos para o conferência? Oi? Então vamos para Orlando, né, Zé? Você Pois vai, é, né, Lu? eu tô Eu querendo quero ir demais, muito eu tô ir, querendo eu ir estou demais da conta. esperando. Eu estou esperando, porque agora, dia 16 de fevereiro, é minha primeira aula do doutorado. E vou Ah, é estar em Brasília de 15 em 15 verdade. dias, Zé. Quero tomar um café contigo aí. Pô, maior É prazer. Você vai fazer o verdade. doutorado em quê?
No IDP, eu vou fazer o doutorado de políticas públicas com ênfase em mediação de conflitos. E aí eu só quero ver, que eu não tenho ainda o calendário para ver se não vai cair, né? Se cair uma aula eu até falto, mas se cair duas, aí já não dá. Aí eu tenho que ver o calendário, que eu só vou saber dia 16. Aí guarda uma vaguinha aí, Leane. Eliane, Eu é quero muito 7, 8 e 9, né? É, Agora. quero muito isso, sim, eu estou Porque eu preparada para isso, só se der lembro esse que o problema. Alfredo tinha comentado que era no final de abril, e eu comprei passagem, eu comprei para o dia 27 de abril. Mas aí eu vou estar nos dias que vão ser a Sim, conferência, se né? eu for, eu Então, vou ficar aí já. Aí eu fico uns 10 dias também, né? Já que vai, já eu vou ficar 15. Que daí a gente já vai passear, né? Aí o ruim Orlando, é que né? as minhas aulas começam já em fevereiro, dia 16, e Que é difícil. bacana, Lu. Nossa, parabéns, viu? Vai ser outro momento memorável aí na sua Eu já estou vida. nervosa também, mas que nem A gente começou. fica pensando, né? Onde é que a gente foi amarrar o nosso bode? Não, e a minha primeira aula, sabe com quem é que dá aula lá Ah, também? O professor Fernando Meneguinho. Minha primeira aula é com ele. sério? Ai, Aham. que bacana. Tá em É. casa, então. Eu disse para ele, professor, que coisa boa, né? Eu vou entrar de mãos, de mãos com o senhor aí para Mas é então, presencial o negócio? presencial. É, é aí, Zé. Se arrisca, vai pro Aí, um ano doutorado e meio quando. eu vou estar Isa. Então vem aqui, 15 você me liga Um dias. toda ano, vez que nós vamos tomar café toda vez. um ano e meio passa rápido. Nossa, mas é um São programa 3 mais anos, né? Um curto. ano Ah, e tá. meio são as aulas, depois mais um Uhum. ano e meio fazendo, né, o trabalho, né? Para defender Mas a de tese. Porque viagem vai ser um ano e meio. porque você vai fazer sanduíche, já tá, tem em mente algo? Não, não, a princípio Não? não. É. Geralmente os doutorados eles duram até mais, né? Acho que uma amiga minha ficou Lá é 5 anos, 3 anos a mas é princípio. porque ela fez sanduíche, então ficou um tempo fora, daí. Se nesse meio tempo surgir, né, puder fazer alguma coisa para ser um sanduíche, eu faço, mas a princípio a Uhum, matrícula não tem nada, né? aham. Não fala disso no momento, pelo menos. Como é que é o nome? Mas Políticas Públicas. o doutorado em políticas públicas com a área de estudo número 5, que é a resolução de conflitos, no IDP. Sei demais. Sei demais. E aí é É políticas super públicas. bem, é super bem renomada, né? Tem uma amiga minha que é advoga em Brasília, e ela Sim. trabalhou muitos anos como em parecer junto, a fazer aparecer junto com o Marçal Justin Filho, né? Eu achei até que nem ia passar no processo E de eu acho seleção, que nem ele dá aula reclamei. lá também. Eu acho que ele dá aula lá. E você teve que validar Não, eles Não? aceitaram. Ai, Não. que bom, bom saber. Bom saber. Isso foi um ponto positivo, né? E Zé, Super. a políticas públicas, porque eu faço muita mediação com políticas públicas, né? Então, eu me interessou as duas coisas, Sim. né? As políticas e com ênfase na mediação, né? Entendi. Que bacana, Lu. Depois você me conta como que foi o processo O seletivo. o processo, eles tem uma entrevista que me deixou bem nervosa também. E aí eles já querem Ah, saber tua linha de pesquisa, tudo, sei lá, nem sei ainda o que eu vou fazer. aham. Então, eu Mas fiquei aqui, muito como assim. você tem essa expertise já no teu, das tuas mediações, né? Em gestão pública também, né? E aí eu lembrei muito na minha dissertação, né, que foi até o que o Zé estava falando ali, que eu tinha sempre medo, né, que eu dizia, se me der um branco, eu dizia para o professor Daniel, né, Você se me der um viu que branco, o e ele professor dizia, Daniel e ele dizia te assim para te mim, Lu, referenciou hoje. ele disse assim, Lu, tu só faz isso, se te der um branco, fala das mediações os casos que foi tu que fez, que estão no trabalho. Eu disse, bom, tá, então aí eu fiquei Uhum. tranquila, né, aí ali eu desenrolo 3 dias, se quiser. Então, mas a sua dissertação foi sobre aquele caso lá do transporte público, não foi? Foi 5, eu trouxe 5 casos na dissertação. Eu lembro daquele do transporte público, você vê como é que marca? Eu lembro do transporte público lá. Todos são de transporte público, tá? Mas são 5 casos resolvidos de maneiras diferentes, com o mesmo conflito, mas com resoluções diferentes. E aí eu trouxe os E tem 5, as né? Claro, mediações escolares também, né, Lu? tem, mas na minha dissertação eu só falei do transporte.
Uhum. Foi, eu tô lembrando disso aí. Teve um transporte público, foi exatamente isso aí. E Eu aí, vi aí tua você banca. vai. Oi? Quiser? Eu assisti a banca da Luciana, nossa, foi ótimo. Ô, Lu, Pois é. e como é que tá aí a Acrópole e a nossa mediação? Como é que tá aí Tá bem, iniciou o ano bem Aqui em Brasília não me deixaram. Aqui em Brasília tá o maior problema de fazer a familiar lá no judicial. Só tá podendo só quem é do TJ. porque, Zé, o que impede? O que impede que tem uma qualificação que só pode fazer quem faz a qualificação deles lá. Ah, sim, aqui também. Sim. Eu tenho a qualificação do TJ para mediação familiar, Mas senão eles não deixam você fazer aqui. Só se eu for fazer aí. Aqui só quem é do TJ que está fazendo. Funcionário do TJ. É que às vezes não abre funcionário. vaga para todo mundo. Então é diferente, tá? É Eu estou diferente. fazendo privado. Eu faço privado. Não quero, não. Qual é? Vamos trabalhar. O Zé, privado é que dá dinheiro, os outros. É lógico. Você acha que eu vou? Não, eu falei pro cara, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Eu vou ter que trabalhar, fazer acontecer. Vocês ainda estão em bairro. Eu comecei a rir. Eu falei, vocês estão loucos, cabeça. Vocês estão loucos. Tá variando. Eu Não, não. faço para o tribunal, mas faço familiar e essas empresariais mais complexas para o tribunal. O resto eu faço pela Câmara, o resto é privado, né? Tem bastante procura, gente? No Tem, privado? familiar tem bastante, familiar tem muito. É Não, o que eu mais tenho tem a pouco. família. Não, eu tenho pouquinho. Eu tenho Aqui tem empresarial. bastante. O pessoal já assimilou, sabe, que é Familiar, né? possível. Uns vão Né? falando para os outros. E É. muita gente liga, pergunta como é que é, pergunta quanto é, né? E depois não aparece. Mas muitos seguem. Normal. E o que está tendo Leônia. Assim, não dá para não cobrar, né? Trabalhar de graça, não dá. E também não dá para cobrar muito pouco, porque desvaloriza o trabalho. Então, tem que ter um preço de mercado razoável. Assim. Desvaloriza o trabalho e olha Aí. só o tanto de bom capacitação e barato. que se faz. Bom e barato, só pôr do sol e banho de mar. É tudo que é bom é caro. É verdade, Zé. É por aí mesmo. Leânia, eu vou ter que entrar em outro link, né? Eu não fico aqui nesse. Não, a Não, gente você vai entrar no link lá da sua sala. É o mesmo link, não muda, tá? Esse é o da Uhum. sala do Zé e você vai entrar no link lá da sua sala. Você recebeu Aquela no que você e-mail, mandou né? no meu e-mail. Recebi. Isso. Recebi. Isso. Mas Aline, você é craque, meu filho. Você tá aí. É porque eu tô achando graça essa aqui, que é que você. Eu já terminei aqui, você vai começar, é sempre mais fácil falar. Eu tô vendo a cara. Só que é uma boba. Ao contrário, aproveite seu momento. Não é sempre que nós temos aqui. Não é sempre que nós temos um doutor Borba, um doutor Brantes, uma doutora Ludmila, no Amedrado. Não é sempre que nós temos eles à nossa disposição. Vamos lá, já estão todos aqui. Oi, Lu, tudo bem? Oi, boa tarde, Michele, professor Daniel. Os outros professores eu não conheço, prazer. Muito bom, foi muito bom essa turma, né, que nós tivemos, Luciana, foi um encontro maravilhoso com a Luciana. Foi muito bom. Eu já falei aqui várias vezes e falo quantas forem necessários, que foi uma parceria muito boa com a Luciana, adorei. Que bom, igualmente. Pessoal, vamos encerrar então a defesa do José Roberto. José Roberto, sua dissertação foi aprovada, parabéns. A gente depois conversa sobre as adequações, Obrigado. né? Que as sugestões. O professor Daniel não bateu palma. Você está vendo? O Daniel é difícil demais. Gente do céu. Todo mundo bate palma. Por que bater palma? Qual é meu apelido, Zé? Não Qual é tem meu como ser apelido? sério. Meu apelido, Daniel Zé. Cascavel. Daniel Cascadela. Eu até peguei ela para poder fazer. Meu Deus do céu, cadê minha cascavelzinha? Sumiram com ela. Daniel Cascavel. É o mais brabo do mundo. Gente, o José Roberto. José Roberto. Meu Deus do céu, a gente precisa encerrar sua banca, é um negócio sério. Mas não é, porque ele batia tanto na gente, ficou todo mundo apavorado. Você lembra, Luciano? Quando eu tinha que fazer a apresentação, meu Deus do céu, um ligando para o outro, e agora? Eu falei, agora, meu filho. José Roberto, calma, você foi aprovado. Agora você vai comemorar, tá? Mas não esqueça da gente se encontrar para poder fazer essas adequações, para depois, no futuro, né, você eventualmente publicar alguns artigos da tua dissertação, tá bom? E parabéns.
né? Muito Foi obrigado, intensa, gente. a nossa orientação foi intensa, né, José Roberto? Mas no final das contas deu tudo certo. Parabéns. Excelente, gente. Muito obrigado por tudo. Parabéns a todos. Ô Zé, faz um E print, hein? Não esquece de fazer a foto aqui, senão as pessoas começam a sair e você fica sem foto da dissertação. não, a Leânia, faz esse. Deixa eu fazer o print aqui. Como é que faz esse? Deixa eu fazer o print aqui. Faço a É menor verdade. ideia. Eu também não. Como é que faz? Eu vou fazer o print nada. Eu vou quer ver? Vamos aqui. Eu já fiz aqui uns 3. Ó, manda para mim. Já Gente, muito garanti a foto. obrigado. Foi uma honra, tá certo? Estar com vocês. Se Deus quiser, vamos nos encontrar novamente em novas paragens e vamos desenvolver. Eu queria principalmente parabenizar vocês que são brasileiros que têm talento e se esforçam. É disso que nós precisamos. Muito obrigado, gente. Michele, eu conto com você. Coraçãozinho do Daniel. Coração do Cascavel não é toda hora. Parabéns, Obrigado, Zé. gente. Parabéns. Parabéns, Abraço. Roberto. Muito obrigado, professor Ludmila, professor Bob. Muito obrigado. Leane, a gente pode continuar nessa sala para seguir com a Dali? Ou a gente Não, a gente precisa vai entrar no outro temos que ir link lá. pro Vamos outro encerrar link, aqui a né? gravação e iniciar Tem, lá na outra sala. tem 15 Tá minutos bom. ainda para o Expresso, né, Michele? Você me dá esses 15 minutos Sim, aí até as 6? claro, não, Por vamos dar uma favor. Boa relaxada sorte, entre uma Aline. banca e outra, Aline. Tá? Lu, nós vamos falando quando vier a Brasília, não deixa de me ligar. Com certeza. Obrigado. Parabéns, Tudo Zé. bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos lá, gente, para a banca da Aline, no outro link. Tchau, José Roberto.